Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda para o nosso programa Gente de Fé. Nesta nova temporada, onde estamos falando sobre a vida sacerdotal, o testemunho destes padres que entregaram a sua vida a Deus pela fé e que vem compartilhar conosco. Hoje temos a alegria de receber aqui o padre Silvio César Salesiano de Dom Bosco. Seja bem-vindo, padre. Obrigado, padre Gilberto. É uma alegria muito grande estar com o senhor aqui, também com esta querida comunidade Canção Nova, nesse espaço, de São Paulo, onde nos encontramos. Maravilhoso estar com o senhor também, padre. E o senhor está onde hoje? Qual a sua paróquia, sua congregação? Então, eu sou o padre Silvio César, salesiano de Dom Bosco, filho de Dom Bosco. Atualmente, aqui moro em São Paulo, na paróquia Santa Terezinha, na região Santana, zona norte de São Paulo. Sou pároco nesta paróquia de Santa Terezinha e exerço também a vice-direção da presença salesiana do Colégio Santa Terezinha, E padre já há 23 anos, religioso consagrado há 31 anos, como salesiano. E aqui, feliz da vida, servir o reino de Deus. Que maravilha, padre. No seu sorriso, nós já contemplamos também essa alegria. Obrigado. É muito bom ter o senhor aqui conosco neste programa. O senhor sempre quis ser padre? Olha, eu quando faço um pouco, recordo um pouco a minha vida, já de moleque, com meus 11, 10 anos, me veio muito forte a figura do padre, E eu me lembro que quando criança, pequenininho, coisa de criança, eu brincava às vezes de rezar a missa, com as coisas que tinha lá em casa. Põe um cobertor nas costas para fazer a roupa do padre e pegava ali as coisinhas, de brincar, e ali era a minha missa. Porém, claro, isso vai passando e nos meus 11, 12 anos foi chegando meio forte assim a figura do padre. E eu sou de Cruzeiro, no interior de São Paulo. Ali tem a presença dos salesianos, que eu sempre frequentei, minha família sempre frequentou os salesianos. E meus irmãos participavam do oratório festivo, que é um projeto salesiano. E tive a alegria de estudar um ano no Colégio Salesiano. E naquele ano, os padres que ali estavam, de alguma forma, acho que entenderam isso. E diante de alguma conversa, em alguns momentos, um salesiano de um modo especial fez o convite explícito mesmo. Falou: Silvio, vem morar com a gente aqui. Eu achei engraçado aquela coisa, morar com os padres, Fui embora para casa com esse morar com os padres. Era o final da antiga 8ª série, ainda fiz o colegial todo. Quando fechei o terceiro colegial, aí eu fiz essa opção e fui morar com os salesianos em Cruzeiro. Passei um ano com eles ali. Morava comigo, inclusive, o jovem seminarista Marcelo Rossi, Hoje padre pouco conhecido, E naquele ano, então, a gente fez o discernimento vocacional. Aí eu continuei com a vida salesiana e o Marcelo, o padre Marcelo, seguiu aqui para a Arquidiocese de São Paulo e depois, onde ele se encontra hoje. Sim. Padre, a sua família sempre foi católica, suas bases familiares, de onde também ali nasceu a sua vocação? Sim, do lado do meu pai, do lado da minha mãe, A maioria dos meus tios, todos ali de Cruzeiro, sempre fomos, frequentadores da Igreja Católica, participantes, Meus irmãos eram coroinhas, meus pais e minha mãe cantavam no coral que tinha na igreja. O meu pai tem um irmão que é padre, salesiano. Então a nossa família sempre foi envolvida, neste ambiente. E por conta disso, a gente sempre foi das missas normais, de domingo, mas não só os domingos, durante a semana a minha casa é próxima dos salesianos e eu sempre estava envolvido ali, E tão jovenzinho, tão criança, chegou para nós, a Rádio Canção Nova, que também do lado de Cruzeiro. Então, é uma rádio que era ligada o dia inteiro em casa, A gente tinha participações, minha mãe gostava muito de participar da Rádio Canção Nova, nós éramos sócios e arrecadadores, Naquele tempo, o arrecadador ia para a rua, A gente pegava com bilhetinho nas casas que a gente atendia. Eu sou o sócio número 1441, hoje são milhões, Eu sou 1441, tenho a minha carteirinha lá, antiga, não existe mais, esse formato. E guardo de recordação a carteirinha da minha mãe também, que era 1440, Então a gente está ali. Então acho que tudo isso marcou a minha infância, a minha adolescência, Então foi fácil viver uma experiência de igreja, sempre dentro de casa, Tivemos, a nossa casa era muito frequentada, por padres, por salesianos, A própria Canção Nova, em alguns eventos que a gente teve muita proximidade. Então isso foi me formando, como sacerdote.
Bonito ver, porque hoje a Canção Nova faz parte da família salesiana, né? Porque Graças a Deus. Padre Jonas, ele era salesiano, o melhor, sempre foi salesiano, e ver também na sua história esses traços tão fortes, né? Da sua caminhada com Deus na igreja e também ali com os salesianos e com a Canção Nova também. Sim, nessa biografia, né, recente dele, esse grande presente que ganhamos, as páginas que coloca, né, sobre esse momento do discernimento dele, a conversa dele com os superiores salesianos, né, toca até com muita emoção, né, quer dizer, um momento que assim, a sensação de que estávamos perdendo um grande sacerdote. Não, né, eu acho que Dom Bosco deu esse olhar à frente no coração de um filho dele. Hoje a gente entra, né, ali na chácara Santa Cruz, e você olha assim, meu Deus, esse sacerdote conseguiu fazer tudo isso, né? Então a gente vê que é um presente nosso, né? O reconhecimento que a Canção Nova teve da parte dos salesianos, depois logo em seguida também da Santa Sé, né? Há um reconhecimento público como sociedade. Então acho que tudo isso é um presente, né? Que a gente vive e marcou sempre a minha vida, né? Nessa caminhada. O senhor tocou em uma palavra aí muito forte que faz parte, que é o discernimento. Então como que foi o seu discernimento para chegar até o sacerdócio, e o que o senhor também diz para tantos e tantas que passam por esse processo de discernimento vocacional? Olha, aquele iniciozinho é difícil, né? Eu acho que quando o jovem está nesse processo de discernimento, vem tudo, né? Sobretudo assim, entrar para uma vida religiosa, né? Parece que você está entrando assim para um campo de concentração, né? Eu vou abrir mão disso, daquilo, mas quando você percebe, a vida religiosa do lado de dentro, ela é bonita. A gente tem uma vida fraterna, a gente tem irmãos divertidos, tem irmãos que às vezes são desafiadores, né? A convivência com o dia a dia, né? Da vida religiosa, os estudos, enfim. Agora, o início desse discernimento para mim foi interessante, porque eu sempre fui muito grudado com a minha família, né? E, geralmente assim, os pais não querem que os filhos saiam de casa. Eu era o inverso. Minha mãe às vezes brincava, diz que eles estão achando que sou eu que não quero que você vá, né? E eu sempre fui muito grudado, grudado neles. Eu me lembro que às vezes tocava até aquela música do Padre Zezinho, Se Ouvires a Voz do Tempo, né? Eu desligava o rádio, eu não quero saber dessa voz do tempo, me chamando, não quero saber. A palavra chamado, vocal. Foi um ano ali, nos meus 17 anos, assim, eu me fechei um pouco desse medo, né? Até o dia que eu falei, não, eu preciso ir. Eu me lembro que eu entrei no meu quarto, fechei a porta, fui juntando as minhas coisas, eu sabia que do lado de fora estava minha mãe e meu pai meio choroso, assim, né? Essa saidinha de casa, essa horinha assim, é difícil, né? Para mim foi, eu acho que para muitos que a gente partilha o discernimento, né? Parece que é um desligar-se, e no fundo não é. Né? Nós, claro, a gente não está ali mais o tempo todo com a minha família, né? Às vezes meus irmãos, você não consegue vir, é um aniversário, é um evento especial? Nem sempre, aliás, quase sempre eu não posso estar, né? E a gente espera aquelas oportunidades ao longo do ano, uns 4, 5 dias de descanso, umas fériasinhas que a gente tira, né? Mas a gente vê que a gente é mais família ainda, né? Parece que a minha família está mais dentro de mim ainda, né? Então, Padre Gilberto, eu me lembro de toda a minha travessia de discernimento vocacional, eu não tive uma crise vocacional. Eu não tive um momento assim, mas será que é isso mesmo? Eu fui reto. Uma vez cheguei num psicólogo, que a gente tem o trabalho, né, de acompanhamento psicólogo na formação, e eu me lembro que eu falei, padre, eu acho que eu sou anormal, eu devo ter algum problema, porque todo mundo fala de crise, o pessoal tá aí, eu tô contente, fui para minha ordenação tranquilo, dá um gelinho no dia da ordenação, né, ambas, a diaconal e sacerdotal, e paramos aqui, né. Então, acho que todo esse processo é muito interessante. Então, de repente, um jovem que está aí, é normal que a gente tenha esse segundinho de uma angústia, o entrar para uma experiência, né? Não, claro, nós não entendemos como um entrar definitivo. Entre, né? E de repente ali dentro, o discernimento é isso. Uma coisa é olhar de fora, uma coisa é estar ali dentro, né? E abrir-se ao Espírito Santo. Ele é o doador, né, do discernimento em nós, né? E aí, na oração, na convivência, quer a vida religiosa, quer a vida diocesana, né, secular, eu acho que tudo isso é natural, né? Os medos, até hoje, né, acho que quando a gente muda de missão, para uma comunidade nova que a gente vai, conhecer as pessoas, conviver com gente diferente, é um desafio pastoral que a gente tem, a igreja hoje, né, como um todo, eu acho que o medo vai sempre acompanhar, é bíblico.
Os profetas viveram o medo. Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Jonas saiu correndo, Deus esperou ele lá na esquina. Moisés era meio gago, diz aí, né? Deus chamou ele a si mesmo. É interessante isso, né? Dentro da experiência, da nossa vocação à vida religiosa, sacerdotal, né? O senhor falou agora dessas dificuldades, às vezes, para corresponder ao chamado, de perceber-se, às vezes, não preparado. Sim. O senhor se sentiu, em algum momento, não preparado para o sacerdócio, incapaz, mas foi em frente ali para vencer aqueles obstáculos? Quanto a isso, Padre Gilberto, veja, hoje eu me sinto, sabe, diante daquilo que a igreja pede de nós, né? A gente tem a nossa base de estudo, né, as faculdades que fazemos, os estudos, as leituras, mas assim, dá sempre o medo, né? Hoje a gente tem cargos de administração, né? Estou à frente de uma paróquia, não é só estar celebrando, presidindo uma missa, né? Tem toda uma parte financeira, uma parte que eu vou me relacionar com pessoas para projetos sociais, projetos da igreja, uma orientação que venha da arquidiocese, né? Dos nossos bispos, enfim. Eu acho que sempre, né, eu brinco, né, a gente vai ficando velho por fora, né, eu sentei aqui, brinquei um pouquinho no início do programa, né, a gente está ficando velho por fora, mas dentro de mim, né, eu me sinto ainda um jovem adolescente com medo, né, mas o medo não pode nos calar, né, eu sei o que eu tenho que fazer, né, e eu não faço por mim, né, eu não saio do meu quarto antes de pedir, né, o meu anjo da guarda, a minha proteção, dentro das nossas casas, de ter a honra, a alegria, né, o prazer de ter uma capela, né, a gente não começa o dia sem ter um momento de oração. Então eu acho que tudo isso não deixa a gente caminhar, né, é paralisar-se diante de um medo. A gente vai com medo, mas a gente não está sozinho, é bíblico, né? Vai que o meu Espírito está com você, o que você tem de falar, eu vou falar por você, e aí tocamos a vida, né? O senhor falou bastante também da sua mãe, da relação familiar, né? E eu sou testemunho também disso, eu perdi seu pai há pouco tempo, ainda lembro quando eu estava lá em Lavrinhas, seu pai com o Senhor, cantando, participando ali. A sua mãe só a perdeu no processo ainda de formação? Sim, eu estava terminando a filosofia, morava em Lorena, né, e estava no último ano da filosofia, a gente chama de pós-noviciado, e ela teve um câncer muito rápido, né, foi acionado ali no mês de agosto, e em março, quer dizer, 7 meses ela faleceu. E esse vínculo nosso era muito grande, né? Com a minha mãe eu tinha aquela coisa assim, pelo menos dia sim, dia não, eu dava uma telefonadinha para ela, né? E meu pai brincava, você tem tanta coisa para falar com sua mãe, né? Que o meu pai era mais rapidinho, né? Mas eu acho que é normal de mãe, né? E a gente sempre foi muito próximo. Ela conseguiu participar da minha vida religiosa no início, quando eu fiz os primeiros votos salesianos, né? Ela participou. Já nos votos perpétuos, as ordenações, não mais, né? E a morte dela, sem dúvida, a gente tem uma angústia, né? Eu estava nesse processo, eu me lembro que terminando a filosofia, a gente começa um termo chamado de tirocínio. E eu entrei para o tirocínio, né? E naquele ano, quando acionou, né, o problema da saúde, automaticamente a gente muda de casa. Eu achei uma delicadeza muito grande do meu superior, né? Ele falou, olha, você continua aqui em Lorena, porque você está do lado de Cruzeiro, assim você pode também ser uma presença, uma assistência, né? Um pouco perto dela, né? Eu achei uma delicadeza muito grande. E, de fato, né, no ano seguinte, né, no março, ela faleceu, terminei aquele ano ali e já fui embora para a teologia, né? E aí a gente vive, né, das lembranças, às vezes quando dá aquele apertozinho, né, já são 23 anos, 26 anos da morte dela, né? Então, é bastante coisa que a gente tempera um pouquinho aí, né? Mas tá bom. E o seu Orlando? O seu Orlando é uma figurinha, né? Perdemos ele há um ano. E você lembrou, né? A gente teve um dia em Lavrinhas. Sim. Pense, minha gente, numa formação, né? Eu e meu pai, né, juntos falando de Dom Bosco. Meu pai era apaixonado por Dom Bosco, né? Eu às vezes ligava para ele contava as coisas salesianas, que ele estava lendo algum artigo, alguma coisa, mas ele tinha uma emoção de falar de Dom Bosco, até que a Maria Cristina, né, nos convidou, padre, traz o seu pai. E do jeitinho dele, né, eu falei, né, ele participou junto, né, eu tenho algumas fotos que registram isso, bonitinha, e a gente juntos ali, celebrando, aquele momento foi marcante para mim, né, eu voltei para casa com ele, falei, pai, olha que alegria, que honra para mim, né, eu falar de Dom Bosco brincava perto de um mestre, né, e de fato ele era um homem assim, apaixonado por Dom Bosco, né, o final da vida dele foi
conosco, né, em família. Ele faleceu em casa, os dois, né, ele e minha mãe. E os velórios, né, as celebrações dentro da vida salesiana, né, a comunidade, a delicadeza, né, estava lá conosco, alguns membros da Canção, o próprio padre Wagner passou, né, no velório, e estava o padre Márcio também, um padre muito querido, a Elzinha, o Nelsinho Corrêa cantou, né, uma parte, né, nesse momento final da missa. Então acho que tudo isso marca, né, a nossa vida, claro, né? Será que o padre também chora e sofre, né? Nós somos de carne e osso, né? A gente também tem sentimentos, né? E perder pai e mãe é uma dor um tanto estranha, né? E, claro, o tempo ele tem esse poder de ir fazendo a vida viver com saudades, né? Mas não é aquela saudade desesperadora, não é uma saudade que a gente, né, se paralisa, né? Pelo contrário, a gente celebra. Passou memória, né? Então a gente vai fazendo memória. Às vezes eu me pego olhando uma foto dele, da minha mãe, lembranças, né? Dele eu tenho mais coisas visíveis, né? Porque na época da minha mãe não tinha celular, essas coisas, então não tem muito fotos, registros, né? Tem de papel, mas com ele não. Já tenho conversas, tenho, né? E são os tesouros que eu tenho hoje guardado, né, no meu baúzinho, né? As cartas da minha mãe e as cartinhas do meu pai, né? Juntas ali, é um tesouro que eu guardo. A gente gosta de guardar esses tesouros, né? Verdade. Um padre, ele vem de uma família, por isso que a base familiar é fundamental para uma vocação dar os frutos, né? Dar seus frutos. Por isso que a tua família é muito importante para aquilo que é a tua vocação, o teu chamado. Padre Silvio, e o tempo de seminário? Como foi a sua formação? Como é na congregação salesiana? Eu, quando saí de casa, minha mãe fez essa observação nas primeiras férias que eu voltei. Eu era muito quietinho, né? Tímido e bem quietinho. Nas primeiras férias ela já observou, né? Você está mais saidinho, mais brincalhão, mas eu acho que é um processo natural, porque na formação a gente tem muito essa coisa do lúdico, né? Do esporte, da música, né? Então você, quando veio, você está ali envolvido. E outro, o trabalho salesiano é um trabalho com juventude, com molecada, dentro dos oratórios, né? Não dá para ter muita timidez, não, né? Então acho que esse processo todo foi muito gostoso. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Então o acadêmico me chama a atenção, momentos de formação. Acho que toda a minha trajetória, né, foram assim, anos maravilhosos. Eu não tive assim, um ano que eu dissesse, foi chato esse ano, não, né? O meu pré-noviciado, né, o pré-discipulado, o noviciado, o pós-noviciado, os 2 anos de tirocínio, onde eu também tive a oportunidade, né, de fazer o estudo na área pedagógica, né, de administração escolar, porque é uma área que a gente atua muito, né? Então, já entrei com outro estudo, né, acadêmico, depois fui embora para a teologia, neo-sacerdote, né, fui enviado para fora do Brasil para fazer uma especialização. E eu acho que tudo isso aí vai tocando a vida, né? E lá é engraçado, quando eu morava na Itália, né? A gente mora numa casa com 300 padres, todos estudando, né? Voltei à vida de seminário, que era um ritmo de seminário, né? Aula, estudo, fazer ocupação na casa, né? Falei, gente, um padre em atividade de jovens estudantes, né? Mas foram assim, anos maravilhosos, sabe? Olha, eu voltaria a viver esse tempo da formação com muita facilidade, eu acho bem agradável. Em 2001 chegou o ano da sua ordenação. Sim. Como que foi, padre, a preparação, a ansiedade gerada, um sonho, a concretização da vocação, então, a celebração em si? Cheguei lá, meu filho, acordei, estava na casa do meu pai, a hora que eu acordei, falei, meu Deus, daqui a pouco eu serei padre, né? Claro que é um dia assim diferente, né? Um dia especial, a hora que eu saí do meu quartinho lá, tinha um padre já em casa, que é muito próximo a nós, padre Narciso, e num jeitão particular dele, foi tomar um café da manhã conosco. É um dia diferente dentro da casa, né? Um entra e sai, né? Chega algumas presentes. Eu não sabia que tinha ganhado tanto presente, parece casamento, né? Meu quartinho lá ficou cheio de coisa lá, né? Eita farra. E, claro, né? Você fica com aquela ansiedade natural, né? De convidados, os padres salesianos jovens, né? Eu me ordenei na igreja do Colégio Salesiano de Cruzeiro. No dia da minha ordenação foi muito engraçado, eu fui ordenado pelo bispo Dom Hilário Moser, né? Ele é bispo emérito da Diocese de Tubarão. Só que na hora da ordenação tinham outros 2 bispos, né? Dom Fernando Legal, que tinha me ordenado diácono, e Dom Pignoli, né? Então os 3 bispos ali, falei, opa, tá uma ordenação chique já, né? E uma parte que eu gosto sempre de dizer, eu tinha humildemente enviado um convite ao padre Jonas,
né? E pedi que ele rezasse, porque ele acompanhou muito a minha vida, né? Por causa, ele é contemporâneo desse meu tio padre. Então a proximidade com a família é muito grande. Quando eu me encontrava com o padre Jonas, até então padre Jonas, na Canção Nova, ele sempre perguntava do meu pai, da minha mãe, enfim. E, para minha surpresa, na hora que eu chego para a ordenação, o Monsenhor Jonas estava lá, né? E participou. E não só isso, né? A hora que eu recebi as vestes sacerdotais, ele desceu e cantou Não Dá Mais Para Voltar, né? Imagina que a alegria no coração do Padre Silvio, o pessoal vê, padre, pô, você é bacana, hein? O Padre Jonas cantar, eu fiz um contrato particular com ele, né? Mas era... Então, eu falo assim, são os carinhos de Deus, né? Sim. Foi uma linda ordenação, me ordenei no dia 13 de janeiro, né, no ano de 2001, era o ano em que Cruzeiro celebrava 100 anos, né? Então foi um centenário da cidade, né? E como lema sacerdotal, fazei tudo na caridade, né? Primeira carta de Coríntios 16:14, inclusive o Monsenhor falou, olha, o seu lema é um lema difícil. Eu falei, tomara a Deus que eu consiga viver o 10% disso aí, né? Porque viver a caridade, né, é a essência do Evangelho e a gente sabe que não é fácil todo dia, né, diante de uma dificuldade que é pessoal, quer na vida comunitária, quer na vida pastoral, né, enfrentar aí todo dia, né, esses leões que estão aí do lado de fora, né, mas é uma forma de eu estar sempre antenado, né, para onde que eu quero ir, o que eu quero fazer do meu sacerdócio todos os dias. Um padre não é um produto pronto, é bom que as pessoas entendam isso, né, somos pessoas em feitura. Todo dia eu tenho que pedir muita carga do Espírito Santo para eu dar conta, senão o meu ser humano ele cai, ele apodrece, ele enfraquece, né? E assim somos todos nós, né? Por isso que a gente reza muito pelos padres, reze pelos seus padres, aqueles que você tem no coração, reze por aqueles que você não sabe. Quantos padres estão passando hoje por verdadeiras crises, né? Padres que cometem suicídio, padres que estão aí em terrenos de perseguição, né? Territórios de perseguição, de uma igreja sofrida, né? Acho que tudo isso dói, né? Então, às vezes, eu estou bem. Não, eu tenho que rezar por todos os meus irmãos sacerdotes, né? E acreditar que o Espírito Santo vai sim mandar, né, novas vocações. Eu me fiz padre olhando padres. Tomara a Deus, né, que os nossos testemunhos, alguém queira se aventurar nessa bonita, né, vida que somos nós. Frase do Padre Silvio, somos padres em feitura, ou seja, Deus está nos fazendo, nos modelando. Sendo assim, Padre, qual que é o entusiasmo? O senhor ainda carrega e pretende continuar carregando esse entusiasmo da salvação das almas, como Dom Bosco ensinou? Sim, é apaixonante, sobretudo em alguns momentos específicos que a gente tem da vida religiosa, né, vida sacerdotal. A gente faz, assim, muitas atividades, né? Acampamentos, encontros, semanas missionárias, né? Eu, quando tenho a oportunidade de estar lá num grande acampamento em Cachoeira, isso reaviva a gente, né? E você quer ir mais, você quer ir além, você quer falar desse Deus para todo mundo, né? E a gente precisa disso, né? Deus nos livre de repente, a gente se acostumar com o sacerdócio e eu me tornar um funcionário da igreja, né? Corremos esse risco de entrar ali, eu vou presidir uma liturgia sem o sabor da liturgia, né? Não. Então, acho que esse encantar-se. Por isso que nós padres fazemos, né, todos os anos um retiro, né, se retira um pouco para rezar. As confissões, né, Dom Bosco falava de uma confissão mensal, né, o tal retiro da Boa Morte, né? Prepare-se o tempo todo, reze o tempo todo, né? Um momento com a palavra de Deus, um momento da sua liturgia das horas, a sua missa, a sua Eucaristia diária, o Santo Terço, né? São instrumentais, né, que nós sabemos, se não por eles a gente não dá conta não, né? Então, deixar reacender essa chama, todos os dias aquela vontade, quero ser padre, né? Quero ser padre, né? Sou padre, né? E não é um status, tiremos isso, né? Não é, foi-se o tempo, né? Pelo contrário, que cada vez mais a gente se configure a Cristo, né? Eu estou aqui como um servo, sei o que eu tenho que fazer, Jesus não tinha lugar para viver, para morar, né? E quem quisesse seguir, ele mesmo dizia, aproveita, hein? Vai embora, né? E aí Pedro, quem iremos, né? Só tu tens palavras de vida eterna. Então esse entusiasmo, Padre Gilberto, graças a Deus, ele me acompanha. Que bom, graças a Deus. Estamos aqui no programa Gente de Fé com o Padre Silvio César. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.
Voltamos com o programa Gente de Fé, nesta temporada falando sobre a vida sacerdotal. E hoje estamos tendo a alegria de acolher esse tão querido amigo, irmão, Padre Silvio César, partilhando a sua vocação, o seu chamado conosco. Padre, quais foram as suas referências para o sacerdócio na sua vida? Olha, quando criança, né, ter um tio padre na família ajuda, né? E eu me lembro que a gente ia na casa da minha avó, ela nasceu no dia 24 de junho. Então, todo ano, 24 de junho, tinha uma missa no quintal da casa da avó. E juntava, né? Eram 10 filhos, né? Só ele padre e uma tia que não foi casada. Então, os demais, né? Então, era uma festa que eu esperava ansioso, né? Porque depois ia ter fogueira, pipoca, a criança espera isso, né? Mas era um tio engraçadinho, eu gostava do jeitão dele, ele costumava dar um tapinha no rosto, assim, né? Então, ele marca, né? Muito isso. Depois, essa infância minha, né, ter a alegria de ter conhecido o Padre Jonas, era um padre que ele me encantava, né? Era um padre que cantava, era um padre que estava ali na rádio, né? A gente não tinha ainda a TV, não é? E aí tinha o LP do padre, gente, é um padre que canta, né? Aí logo entrou na minha vida um padre que eu tenho um amor, um carinho imenso, o Padre Antônio Maria, né? Quem eu tenho uma proximidade muito grande com ele. Então eu posso dizer assim, né, esses sacerdotes, né, o Padre Alcides, meu tio, o Padre Jonas e o Padre Antônio Maria, marcaram muito, né, a minha infância. E depois, quando eu me aproximei, né, já dos salesianos, teve então um irmão e um sacerdote que marcaram por essa ousadia explícita, né, de trazer logo para a vida salesiana, né? Então acho que foram essas cinco marcas aí muito fortes para mim na minha presença da minha vida salesiana. Padre Alcides, seu tio, sim, também quis se fazer presente, mandou um vídeo aqui para nós. Meu Deus! É um prazer para mim poder falar de você, Silvinho. Admirado sobrinho, grande sacerdote, grande pregador da palavra de Deus, assim muita gente testemunha a seu respeito, de formação profunda no campo da teologia. Admirei demais as suas notas quando eu as vi. Falei, que riqueza de inteligência tem esse meu sobrinho, que beleza. Mas o nosso relacionamento maior a partir do noviciado. Aí sim a gente teve momentos mais intensos na nossa vida de formação, especialmente no momento dos colóquios, da sua vida de noviço. E assim tive a felicidade de introduzir você na vida salesiana consagrada. Resultou de um sacerdote muito convicto na sua realidade sacerdotal. A ligação sua com a Canção Nova também me aponta para uma vontade grande de renovação também, no sentido pessoal, na igreja. Sobre a minha mesa de trabalho, lá está o seu livrinho, que eu apreciei muito, chamado A Fascinante Simplicidade de Deus. E certamente você vive também essa simplicidade. Assim, encerro, devido ao pouco tempo que tenho também para falar de você, mas teria ainda muita coisa para poder referir a respeito desse Padre Silvinho, meu querido sobrinho. Que Deus o abençoe. Padre Alcides. Padre Silvinho, como lhe chama que seu surpresa. Tio, né? Ficou emocionado, padre? Pois é, gente, olha que lindo. Eu fui o primeiro sobrinho que ele batizou, né? E tive a alegria de tê-lo como meu mestre de noviços, né? É um cargo muito importante dentro da vida religiosa. E eu me lembro que quando eu recebi as constituições, no dia 3 de abril, né? Dia da vida religiosa, ele me entregou com uma dedicatória, eu tenho lá ainda hoje, né? Essa primeira versão, e ele colocou isso, né? Coube a mim, eu que tive a alegria de introduzi-lo à vida cristã, coube a mim hoje a alegria de introduzi-lo, né, a radicalidade da vida cristã, que era, né, exatamente o dia do consagrado, né? Que surpresa, gente! É uma belezinha esse meu tio. Que bênção, padre. Obrigado. Seu pai, Orlando, seu pai, Dom Bosco, seu pai, Padre Jonas. O que o senhor viu e vê na vida de fé desses homens para que também o senhor seja esse homem de fé?
Dom Bosco, São João Bosco, foi esse sacerdote ousado, né? Ele, como padre diocesano, em Turim, ele se deixou levar, né? Tinha o olhar mais à frente, como a gente aprende, né, na nossa formação. E graças a isso está aqui, né? Essa sociedade de São Francisco de Sales, hoje presente em mais de 115 países, né, pelo mundo todo. Meu pai, um marceneiro, né, humilde, mas que empreendeu a sua vida, né? Ele assinou na sua vida este grande legado, né? A morte dele, estávamos os irmãos em torno dele, assim, né? Me lembro que segurava o pezinho dele, né? No momento em que ele deu aquele olhar distante e pronto, né? E é um homem que a gente tem prazer de lembrar, né? A cultura dele, o trabalho dele, sabe? Ele era um marceneiro dessa parte colonial. Então, ele tem trabalho assim para tudo quanto é lado lá em Cruzeiro, né? A gente passa numas casas, olha, isso aqui foi seu pai que fez. Fui uma vez num consultório com ele, né? O cardiologista dele. Chegou lá, olha, ó, padre, isso aqui tudo seu pai que fez, né? Uma vez fui eu consultar numa outra área, ó, padre, onde o senhor está deitando, seu pai que fez, né? Então, a gente tem hoje esse presente, né? O próprio Salesianos, né? O Colégio Salesiano de Cruzeiro, portas e espaços, tudo, né? A cruz que está na igreja, né, foi ele, né, que fez. Me lembro quando eu fui morar nos Salesianos, eu ainda não tinha um quartinho lá, eu dormia na sala de aula a primeira semana. Ele foi colocar a portinha do meu quarto, né? Então era uma cena assim, muito emocionante, porque eu estava deixando, né, e a convivência com eles, ele foi lá, né, ainda preparar isso aqui tudo, né? Enfim, é interessante. E Monsenhor Jonas é esse homem, né? O ousado sacerdote que poderia ter ficado aqui, salesiano, com um monte de trabalho que temos, pastorais, atividades, mas ele se deixou também levar, né, por essa novidade, né, que era a renovação carismática chegando para nós, né? E ele ter pensado tudo isso, né? Ele não titubeou, né? Uma comunidade que começou do zero, né? A gente tem as partilhas dele, quantas vezes lá em Lorena, né? A primeira casinha, morando com algumas pessoas, né? Os comentários que se tinha, como é que esse padre mora com algumas mulheres, né? Aquelas coisas que faz parte da nossa história. Ele contando que tinha dia que acabou a pasta de dente, acabou o sabonete, na missa à noite lá no Santuário Dom Bosco, né? Que é uma das nossas capelas das igrejas. No ofertório tinha uma cesta de sabonetes e pasta, e a vida de um Monsenhor foi marcada por isso o tempo todo, né? Então, eu acho que são para mim, três ícones, né? Que não tem como dizer, né? Foram três pessoas ousadas, cada um no seu modo de ser, né? E cada um construiu seus patrimônios, né? O legado de São João Bosco é esse projeto para toda a juventude. O legado do Monsenhor está escancarado na Canção Nova, né? O que eu deixo para vocês é a Canção Nova. O legado do senhor Orlando, meu pai, eu acho que é essa família, né, que ele construiu. Meu pai era muito sério, né, no sentido assim, isso você sair do esquema com ele, né? Então a gente sempre foi muito em casa, aquela coisa de chegar, pedir a benção, e olha lá, né? Já foi à missa hoje? Ele perguntava para todos os meus irmãos, né? A gente domingo à noite a gente se encontrava, né, os irmãos casados, não? Benção, pai, já foi à missa hoje. Inclusive, para mim, às vezes, chegava, oi, pai, sua benção. Já foi à missa hoje? Falei, opa, falei, já fui, né? E mesmo eu, padre, não, hoje eu já fui direitinho. Então, eu acho que é esse grande legado que eles nos deixam, né? O senhor disse que seu pai, como marceneiro, foi deixando objetos, algo que ele foi construindo em muitos lugares. Isso. O senhor, com a sua vida, com a sua fé, com o seu apostolado, com os jovens, onde tem deixado essas marcas de fé? Pergunta difícil, viu, Padre Gilberto? Não tem como a gente dizer, né? Oxalá, com o meu jeito, o meu testemunho, né? Onde eu já trabalhei, né? Todas as comunidades que eu passei, Lorena, Pinda, até Roma, né? São José dos Campos. As pessoas brincam, né? O Padre Silvio é um padre sério, meio bravinho, né? Então, acho que uma marca é essa, né? Bravo no sentido, assim, de querer que as coisas sejam bonitas e dê certo. A gente podia simplesmente tocando a vida, né? De qualquer jeito, não. Sobretudo nesse campo que nos pertence, né? O litúrgico. Acho que não pode ser de qualquer jeito, tem que ser o melhor, né? Então, desde o cuidado estético, a preparação, né? O celebrar bem, né? Os nossos paramentos, né? É triste quando você vê uns padres bem capengando, uns negócios meio torto, bem sujo, né? Então, acho que a simplicidade, né? Isso não pode sair de nós, mas sermos simples com esse zelo, né?
Então, às vezes é preciso, Jesus dá uns tapas na nossa cara de vez em quando, né? Ó, vamos fazer a coisa bem feito, né? Então, acho que o legado vai ficando aí. Hoje, graças a Deus, né, eu percebo assim, muitas amizades, né, que eu construí de muitos jovens, né, que partilham isso comigo. Casais, pessoas, olha, padre, obrigado, porque naquele momento, naquele jeito, naquela palavra, né, o Senhor tocou a minha vida, né? Então, eu acho que a gente não vai, a gente vai semeando, né? A colheita chegue um dia, né? Então, tomara a Deus que eu possa estar deixando, né, essas marquinhas aí no povo, né? Por outro lado, também tem o meu jeito brincalhão, né, de me divertir um pouco, né? Sou torcedor de um time que igual a nota de R$1, né? Então não está existindo mais, né? O Corinthians, né? Então acho que também isso vira brincadeira, né? Porque a gente está tão, né, danado, né? A CBF, né? Tá todo ruim. Então vira brincadeira, né? Nunca fui fanático por nada disso, né? Apenas a gente brinca, né? Uhum. Gosto de dizer para todo mundo que eu também tenho uma camisa do São Paulo, do Palmeiras. Então não sou aqueles, né, que não posso. Não. Se a gente tornar a nossa vida, né, tão pesada por coisas tão bonitas, né, eu acho que o legado tem que ser exatamente o oposto, né? Vai semeando leveza, amor, né, bondade, puxãozinho de orelha quando precisa, né? Toca o barco. Eu vejo no Senhor essa marca de muita humanidade, né? Jesus 100% homem, 100% Deus. E o Senhor traz esse com seu jeito brincalhão. Como que o Senhor faz para atrair os jovens para Deus, para gerar neles assim esse despertar para a fé, para a caminhada com Deus? Padre Gilberto, eu tenho um jeito, né, que é essa coisa do toque, né? Eu gosto do abraço, gosto do beijo, né, no sentido do carinho, da fraternidade, né? Essa coisa de brincar, né? E não gosto, né, e não sou assim, né, de expressar as coisas que eu conquistei, né, estudos, isso, aquilo, aquilo outro. Quem convive comigo não nem percebe, né? Eu não faço aqui uma crítica a quem gosta de expor, né? Eu acho que cada um é cada um. Mas eu gosto dessa coisa simples, né? De estar em casa, gosto do chinelo com meia, né? Quantas vezes eu estava em Lavrinhas, e aí, vai lá o padre, a gente fala para os meninos aqui não usar chinelo e meia, o senhor vem no retiro e põe chinelo e meia, né? Mas eu brinco que é uma coisa que eu gosto, né? Então, acho que essa coisa do simples, né? De brincar, de dar risada, a gente tem um assunto diverso para tudo, né? Acho que hoje a gente está num mundo que se a gente ficar parado em alguns pontos apenas, a gente vai deixar muita coisa para fora, né? Houve um período na minha vida, né, quando eu era estudante de teologia aqui em São Paulo, eu pedi ao meu diretor na época para fazer um trabalho pastoral voluntário que era dentro do Hospital Emílio Ribas. Eu visitava os leitos, né? Eu ia nos leitos, assim, daqueles que estavam ali, muitas vezes sem família, sem ninguém. É um hospital altamente periculoso, no sentido de... Eu brincava, né? Já coloquei a mão na porta de entrada, você já tem vírus, né? Porque ali é de infectologia, né? Foram experiências na época com quem eu tenho uma paixão, né? Tinha, né? Dom Paulo Armes, que era o nosso cardeal, e ele incentivava esse trabalho. E foram 4 anos que eu aprendi muito. Eu acho que eu fiquei bem humano ali. Porque até então a gente corre o risco de ter uma vida meio fora da curva, né? Porque você tem uma vida, entre aspas, satisfatória, né? Você tem um cuidado médico, você tem uma casa boa, você tem uma alimentação boa, o que às vezes, muitas vezes, o outro lado não tem. E às vezes a gente corre o risco até de reclamar. Ah, hoje a minha roupa não foi bem passada, o arroz estava um pouco frio. Aí quando você acorda para a vida e vê pessoas, né, que estão no limite da vida, lutando pela vida, você diz, nunca mais. E quem não tem o arroz para comer? Eu ainda tenho, né? Eu digo porque os meus colegas de formação naquela época viram essa mudança, sem eu perceber. O que aconteceu com você, que você está... Quer dizer, eu passei a viver a vida, né? Não esquematizá-la. E isso é muito bom. A gente às vezes esquematiza tanto a vida, né? Eu vou ver como é que eu me comporto. Claro, a gente saber, né, se eu estou aqui, se eu estou ali é diferente, né? Mas eu digo assim, a gente não é uma dupla personalidade, mas você ser você, né? Então eu acho que é uma marca, viu, padre? Porque muita gente que convive comigo fala isso. Não, padre, gostoso sei o quê? Você é muito simples. As minhas cozinheiras lá em casa, elas brincam, né? Padre, o senhor come tudo.
Tudo que faz eu gosto, né? Gosto. Só o coentro que ainda não. Hein? Atenção, né? Hoje está perigoso falar do coentro, porque amanhã vai fundar a Sociedade Internacional de Proteção ao Coentro. Eu vou ser enquadrado, vou ser preso, né? Brincadeira à parte, né? Mas, então, acho que essa coisa também é a marca da minha vida, né? Da minha família, dos meus irmãos, né? A gente se diverte com... Eu brinco assim, o ser pobre é gostoso, né? Tudo dá certo, né? Tudo a gente se diverte, tudo é muito simples, né? É tão bom isso. Padre, quais marcas o senhor traz do seu caminho de espiritualidade, de oração? E também a Canção Nova, em que ela colabora nisso para o senhor, para o seu ministério? Quando eu cheguei na teologia, logo um dos primeiros professores que eu tive, ele é um ex-religioso, e ele dava exatamente a teologia fundamental, e eu me encantei por aquilo, né? As faces de Deus. Eu falei, logo partilhei com ele, professor, eu estou apaixonado, e a espiritualidade sempre foi o meu caminho forte, eu queria entender isso, né? Posso dizer que o meu particular é mais místico mesmo, né? Eu gosto muito da contemplação, gosto da vida monástica, tenho os meus momentos, né, de fazer a minha oração, né, independente daquela comunitária, que às vezes, né, ela está num ritmo, né? Uma das comunidades mais lindas que eu conheci foi a comunidade de Thésée, na França, né, que é uma vigília oracional, né, com mantras, com a palavra de Deus. Conhecer essa comunidade também ecumênica foi um fator interessante. Então essa coisa do silêncio, da contemplação, né, do símbolo, isso me encanta muito. Em contrapartida, essa coisa do muvuco, né? Vamos lá, vai ter PHN na Canção Nova, vamos lá, vai Padre Léo tá na Canção Nova, vamos lá, vai ter Padre Rufus, né? Aquele povão e música e canto e palma, né? Então, quer dizer, eu passeio bem nessa espiritualidade. Até porque não é o sentido do muvuco, no bom sentido, né? Que ela tira a espiritualidade, pelo contrário, né? Acho que passar ali um acampamento na Canção Nova e dizer que eu não consegui rezar, alguma coisa está errada, né? Por quê? Porque tudo nos leva a isso, né? Você está ali diante de um território eucarístico, eu sempre entro ali pisando no território eucarístico, né? E é um lugar que me faz bem, que me satisfaz, né? Eu brinco como salesiano, a gente vai à comunidade de Lavrinhas, hoje cuidada pela Canção Nova. O meu retiro tem dois pesos, né? O peso da coisa boa, né? O fato de estar na minha comunidade salesiana, mas o fato de poder passar uma semana convivendo, né, com aquela molecada lá, né? Jovens, meninos e meninas, que me faz muito bem, né? A convivência, tenho sempre, um dos dias eu presido a Eucaristia para eles, converso com muitos deles. Engraçado que alguns que a gente se conhece ali naqueles dias, já, o padre, se eu tiver um tempinho, podemos conversar um pouquinho, né? Então já vem partilhar. Esse ano mesmo eu conheci um dos meninos ali que até tocou para a gente lá no retiro. De repente ele sentiu no coração o desejo de partilhar as canções que ele escreveu, né? Eu já briguei para ele, coloca isso na plataforma logo, pede para algum cantor ele já cantar, né? E é linda, ele fez uma música de meditação mesmo, né? De encontro com a Eucaristia, uma música mais de animação. Então eu falei, olha, é bonito isso, né? Acho que quando a gente se deixa alimentar por aquilo que o carisma oferece. Então eu gosto disso, né? Gosto de entrar na capela sozinho muitas vezes, né? Fico triste quando eu vou à igreja, o povo está conversando na igreja, né? Dá vontade de dizer, meu filho, presta atenção, né? É a nossa casa, mas esse lugar aqui pede, né, um contemplar, né? Ainda mais algumas igrejas que nos levam a rezar, né? Eu acho que toda essa riqueza aí é muito forte. É bonito ouvir o padre dizendo da sua sede, da espiritualidade, porque uma vocação, ela nunca tem base se não for ali na intimidade com Deus, no relacionamento com Ele. Tudo parte daí, né? Os discípulos, eles foram ao encontro de Jesus, tiveram esse encontro e a partir daí, porque o amaram e foram amados, quiseram responder com a vida, com a entrega da sua vida. Padre, qual que é o seu lema sacerdotal? Fazei tudo na caridade. Ela está dentro, né, da expressão de Paulo, ele usa mais de algumas vezes na carta, né? E eu vejo que Paulo foi esse homem, né, que se deixou ser moldado pelo Espírito, vive um processo radical, né? Ele que foi um perseguidor dos cristãos, né, na sua pobreza humana, se torna um arauto, né, do Espírito Santo e o grande pregador, né, dos gentios. E a ousadia dele, né, de chegar ali e dizer que o amor tudo suporta, né? Então, faça tudo na caridade. Que caridade é essa, né? Você mexe com
centro, né? Eu estou com o coração de Jesus, né? Esse coração que é misericordioso, que se compadece, que chama para Ele, né? Vinde a mim. Você está cansado, você está abatido, eu tenho algo que pode ser um pouco melhor para você, né? Eu não estou te obrigando a vir, mas eu estou aqui. Eu acho que esse descansar, né, que Jesus nos oferece é a meu esforço de todos os dias, né? Quando eu tenho que enfrentar alguma coisa complicada, quando é alguma reunião um pouco mais chatinha, né? Eu tenho que me recordar, faça na caridade. Tem dia que o 100% não sai, né? E eu tenho uma jaculatória bonita, né? Que vem de uma irmã salesiana que dizia, né? Põe tua mão, minha rainha, põe tua mão antes da minha. Então ela tem assim tornado assim mais leve muitos momentos, né? Sabe quando você vai encontrar uma situação complicada, você já sabe que aquela pessoa, você vai assim, põe tua mão, minha rainha, põe antes da minha. Quando você chega lá, aquele leão virou um gatinho, né? Tá suave, ufa, deu certo, né? E eu não tenho como sair do encontro dele, nossa senhora, deu-lhe pacto, que a minha parte eu estou fazendo, né? Vamos tentar viver na caridade. Repito, não é fácil, mas foi um lema que eu coloquei como desafiador. Eu quero tentar viver todos os dias essa caridade que é a própria face de Jesus, né? Na vida das pessoas. Dom Bosco, seu pai, foi o homem sonhador. Quais sonhos o padre Silvio César alimenta na fé, no seu sacerdócio, dentro do seu coração? Padre, hoje o meu sonho, na verdade, ele se volta nem tanto para mim, mas eu sonho hoje que um dia a humanidade ela possa sim, né, ter esse start aí, ter esse, sabe, e dizer assim, vamos voltar, né, a viver, sabe, o respeito humano, a justiça, a dignidade. Parece uma utopia, parece não, é uma utopia. Nos dias de hoje, diante de tanta violência, de tanta, né, a gente parece que, meu Deus, o que eu estou evangelizando? Né? Você está falando com as pessoas, né? Eu estou numa homilia, olhando para esse povo, será que eu estou falando grego, né? A gente brinca assim, né? Porque parece ser tão fácil, mas a gente sabe que não é. A vida ali fora está difícil, hoje a gente perdeu a esperança de tudo, né? Está tudo complicado, o sofrimento é muito grande, a violência é muito grande, né? Dentro da vida comunitária, né? Da igreja, a gente percebe tantas vezes tantas briguinhas desnecessárias, né? E você fala, meu Deus, o que está faltando, né? Essa coragem de nos despirmos diante de Deus. Então, meu sonho hoje é esse. Às vezes eu peço, Deus, eu sei que nós podemos nem ser merecedores, né? A gente está nessa travessia. Se o povo outrora lá, né, o povo hebreu andou 40 anos pelo deserto, pode ser, né? Eu não vivi 40 anos da vida pastoral, né? Estou nos meus 23, né? 31 aí de vida religiosa. Então falta alguns aí para eu contemplar essa terra prometida, que eu não espero ser o paraíso se for merecedor. Eu gostaria que ele chegasse antes um pouquinho para nós, né? O céu começa na gente, então vamos tentar mudar um pouquinho. Meu sonho hoje tem sido esse, que o ser humano, sobretudo esses que estão aí, né, concentrando tanta violência e tanto ódio, deem uma chance à paz, né? E quem sabe a gente consiga respirar, né, um tempo, né? Eu lembro da minha infância, a gente, domingo à tarde, cruzeiro, qual era a nossa programação? Pai, minha mãe, aquele bando de filho para a rua, nós ia assistir Mazzaropi no cinema. Isso, ninguém sabe nem quem é Mazzaropi, né? Íamos à missa no oratório, né? Tinha uma missa às 4 horas da tarde, e depois íamos no cinema comer pipoca. A vida é tão bonita, né? Tão simples. É como se olhasse uma casinha simples, mas tudo limpinho e bonitinho. Tem um vasinho ali para dizer, aqui mora alguém que é feliz. É simples, né? Mas a gente não consegue mais fazer isso, né? Então, o meu sonho hoje é esse. Claro que sendo assim, tudo vai dar certo. Sim. Uma juventude bonita, casais bonitos, povo bacana, né? Tá ótimo. Amém. Que apelo, convite, que mensagem o Senhor deixa para aqueles que estão discernindo a sua vocação, tanto homens como mulheres, mas também aqueles que desejam uma vida sacerdotal também? Falo para vocês jovens, né, que estão nessa angústia maravilhosa, né? O chamado de Deus é assim mesmo, né? Sentir aí esse medo, essa incerteza. Vai lá na Bíblia, né? Quantos personagens deram esse sinal, né? Mas eu, né? Não pode ser o outro. Arrisque, né? Eu acho que não é arriscar-se assim um jogo, né? Eu quero conhecer mais profundamente. Às vezes uma conversa, né, com um sacerdote, com alguém que é consagrado, né? Mas procure aqueles que você sabe que vivem uma alegria. Às vezes vai procurar lá um que está já desanimado, evidentemente ele não vai te dar muito ânimo, né? Procure, tem, né? Parece que não, mas tem, né? Vai lá.
E fazer uma experiência, né, de um acompanhamento espiritual é sempre muito bom. Mas estendo também para muitos casais. Peraí, para quê? Porque nós podemos também consagrar o casamento, né? O nosso batismo, né? Eu quero ser mais cristão, mais fiel. É uma forma de eu consagrar o meu cristianismo dentro da igreja, né? Eu quero conhecer melhor essa igreja e enfim, né? Então acho que a vocação religiosa e sacerdotal passa por isso, né? Primeiro, sentir este chamado de Deus, né? Se ouvires a voz do vento chamando, né? A decisão é sua, mas o Espírito Santo vai com você. Vai cantar, né? Nosso querido Padre Zezinho. O Espírito Santo vai com você. Vai. Deixe que o Espírito Santo alivie, né? Essa angústia e vá mostrando, né? Para onde nós podemos seguir, né? Nessa vida. Oxalá a igreja viva um reacendimento, né? Das vocações sacerdotais e religiosas que nós rezamos tanto, tanto. E a bem da verdade, eu brinco com os meus jovens às vezes na palavra, não vai viver outra vida não, viu? Tá dando muito trabalho, venha ser religioso que você vai ganhar mais, né? O lucro é bom, né? Diz o padre Rafael que mora comigo, garantido uma boa alimentação, futebolzinho de vez em quando, né? E tá ótimo, né? Brincadeira à parte, a vida religiosa ela é muito, muito grande, né? E a gente está aqui, né? Vivendo todos os dias a beleza e a descoberta disso. Amém. A vida religiosa é muito grande. Que bom. Obrigado, Padre, pela sua participação conosco. Felicidade de estar aqui. Assim nós encerramos este programa Gente de Fé e que o Padre possa nos abençoar agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre toda esta querida comunidade Canção Nova, sobre você jovem no seu processo de discernimento, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém.